O Isaac Marquesetti, ele sugere repetidamente. Olha só esse ponto aqui, ó. Aos 44 minutos, olha só o que o ancião falou aqui aos 44 minutos. Vou colocar aqui o trecho. Ele falou assim: quem dá glória a Deus, ama o Senhor. Então, para você provar que você ama Deus, ele está dizendo que é só você dar glória. Quer ver? Ó, olha só. Em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. A palavra hoje, irmão, é ensinamento e admoestação. E quem está dando glória ama o Senhor e quer agradar o Senhor. Tá vendo? Quem está dando glória ama o Senhor e quer agradar ao Senhor. Tá certo? Olha só o que ele está ensinando para as pessoas aí. Depois ele, aos 40 minutos, eu vou até continuar esse trecho aqui, quer ver? Ó? Quer o Senhor, ele quer agradar o Senhor. Quem ama o Senhor, ele não desagrada o Senhor. Aqui, ó. Quem ama o Senhor não desagrada o Senhor. Não, meu amigo. Quando você fala desagrada o Senhor, então isso significa que Deus, que é um ser onipotente, onisciente, ele fica tristinho, chateadinho, porque eu fiz algo de ruim que entristeceu ele. Não, Deus não é humano. Deus é um espírito. E ele não é humano. Ele não faz acepção de pessoas. Deus não julga segundo a aparência humana. Deus, ele não é humano. E se Deus, ele é onipotente, ele não tem como ficar desagradado, chateadinho, tristinho. Não, ele é onipotente. Se ele fica em desagrado, então tá faltando algo nele. Tá faltando amor, tá faltando compaixão, tá faltando misericórdia, porque ele ficou desagradado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o meu pai ou a minha mãe, que já são falecidos, vamos supor que eu desagrado o meu pai e ele fica chateado. Logo, se o meu pai ficou chateado é porque faltou nele paz, faltou nele talvez compreensão, faltou nele empatia talvez. E nele, nesse exato momento que ele ficou chateado, entrou o quê? Entrou a ira nele. Ele ficou chateado. Pronto, já suscitou o próximo passo, que é a ira. Então, você está dizendo, então, que Deus ele fica irado, que ele fica chateadinho, igual um ser humano. Ou seja, Deus ele é um ser dualista. Mas, peraí, nós temos um problema. Se Deus ele é onipotente, não tem como ele ficar chateado, porque ele tem autocontrole nele mesmo. Ele tem o seu próprio controle. Porque ele é onipotente. Se Deus ele é onipresente, por que ele ficaria chateado sendo que ele estava lá no momento que você praticou? Se Deus ele é onisciente, ele não tem como ficar chateado, porque ele já previa, ele já sabia que você faria isso. Porque lá na fundação do mundo ele já escreveu tudo isso. Ele já predestinou tudo isso. Ele é onisciente. Vocês entenderam isso? Então Deus ele não tem como ficar chateado. Não tem. Isso aí é uma criação do escritor da narrativa. É a mesma coisa do escritor, ele escreve um livro e aí ele começa a vender um livro. Ele começa a vender o livro dele. Aí, não é uma contradição? Vamos supor que daqui 10 anos eu pego aquele livro que eu mesmo escrevi e aí eu começo a ler o livro, fiquei chateado comigo mesmo, peraí. Ou eu fiquei chateado com o personagem. Peraí, mas como é que eu posso ficar chateado com o personagem, sendo que fui eu que escrevi? Eu não tenho como ficar chateado com o personagem que eu que escrevi. Vocês entenderam isso? É simples entender a matemática. Quando você começa a entender Deus onipotente, onipresente, onisciente, única fonte criadora, você não tem como colocar atributo humano nele. Você não tem como colocar atributo humano. Ou ele é um ser elevado ou ele não é. Ou ele é humano. Vamos lá. Aí o ancião disse, quem dá glória a Deus ama o Senhor. Aí ele disse depois que Deus fica chateadinho com as pessoas, né? Aí aos 40 minutos ele falou isso aqui, ó, aos 40 minutos. Ele falou assim, quem não dá glória a Deus não entendeu a graça. Olha só a heresia que esse cara tá pregando aqui, ó. Quem não dá glória a Deus não entendeu a graça. Vamos ouvir aqui, ó. Pode estar de longe. Poderoso é o Senhor de fazeres mais brancos do que a neve.
Se você tem limite de perdão, você não entendeu a graça e não ressuscitou com Cristo. Mas se você diz que para tudo tem perdão, o Senhor hoje enche o teu coração de perdão, de misericórdia. Aqui, ó. Aí ele está falando assim, ó. Se você diz que para tudo tem perdão, Deus enche hoje o teu coração com amor, piedade. Esses homens, os anciãos, têm perdão? Esse ancião que está pregando aí sobre o perdão, ele tem perdão? Ele não tem. Mas ele prega o perdão como se ele fosse o símbolo do perdão. Mas ele tem perdão? Pergunta para ele quantas pessoas que ele tirou a liberdade. Ah, eu preciso cumprir a doutrina aqui, e a doutrina diz que não pode cometer isso, então eu vou ter que tirar a liberdade. E o perdão? E a misericórdia? E a pacificação? E o amor? Amai até o teu inimigo. Aonde é que tá? Não tem. Aí o ancião, em cima do púlpito, é bonitinho. Ele fala de amor, perdão, misericórdia, mas ele não vive isso. Mas vamos continuar aqui, vamos lá. Lembro, irmão, que uma vez um servo pregava uma palavra e falou assim: misericórdia ou justiça? Perguntou 3 vezes: misericórdia, você é a parte ofendida, você é o machucado, você é o ferido, misericórdia ou justiça? E na terceira vez, quando perguntou, aquele ferido falou: não, Senhor, misericórdia. Deus tomava o servo na palavra e dizia: por essa misericórdia que saiu da tua boca e não justiça, a misericórdia te seguirá todos os dias. Segura bem essa informação aqui. Ele está pregando sobre misericórdia, certo? Segura bem isso. Porque ele vai se contradizer. Vamos lá, vamos pegar os 25 minutos aqui, ó. 25 minutos. 25 minutos, olha o que o ancião falou aqui, ó. Então vocês seguraram sobre a questão da misericórdia? Lá na frente ele vai se contradizer. Mas presta atenção aqui, ó. Aos 44 minutos ele diz: quem dá glória a Deus ama o Senhor. Quem não dá glória a Deus não entendeu a graça. Aqui, ó. Tem marido aqui que idolatra a mulher, tem mulher que idolatra marido. Irmão, é a palavra. Hoje tem ancião que idolatra o outro, padrinho dele que colocou ele no ministério. Tem irmandade que idolatra o ancião a ponto de fazer caravana e ir lá. Inclusive ele é uma das pessoas idolatradas. Entendeu? Vamos lá. O Senhor vai tomar os lugares do nosso coração. Vamos amar, mas o Senhor acima de tudo. E quem tem glória a Deus agora entendeu a graça. Se você não tem glória a Deus, você não entendeu a graça. Aqui, ó. Se você não tem glória a Deus, você não entendeu a graça. Aonde é que está escrito isso? Em qual dos Evangelhos 171 que está escrito isso aí? Evangelhos 171 CCB. Onde é que está escrito isso? Mostra para mim. Onde é que está escrito isso? Quem não tem glória a Deus não conheceu a graça. Jesus falou sobre isso? Jesus, ele falou isso? Paulo falou sobre isso? Pedro falou sobre isso? Quem não tem glória não conheceu a graça. Dá glória para Jesus. Pedro falando lá diante da multidão, dá glória para Jesus. Quem não der glória para Jesus não conheceu a graça. Paulo falando lá nas suas cartas, ó, Coríntios, se vocês não der glória para Jesus, vocês não conheceram a graça. Aonde é que está escrito isso? Não tem. Quem foi que criou? O ancião. Por que os anciães do Braz, eles não tiram essas pessoas do ministério? Esses corruptos da fé, por que os anciães do Braz não tiram eles do ministério? Grana, tapinha nas costas, amizade. É isso, tá? Então o ancião falou: quem não dá glória a Deus não entendeu a graça. Aí nós temos um problema, ancião Isaac Marquesetti. Isso aqui tudo eu tô falando com a acepção eclesiástica da palavra, tá? Com base na fé. Vamos lá. A Bíblia nunca usa dar glória verbalmente durante culto como critério para medir conversão. Aonde é que nós temos uma contradição? Em Mateus capítulo 7, verso 17 ao 20. Vamos pegar aqui, ó. Vamos direto nas falas de Jesus, nas palavras de Jesus. Mateus 7, 17 e 20. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Vamos lá. Verso 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. O que é isso aqui?
Gálatas capítulo 5. Fruto do Espírito, obras da carne. As obras da carne são manifestas. Facção, ódio, ira e assim por diante. Fruto do Espírito, amor, piedade, misericórdia, é tudo aquilo ali. O reino de Deus é constituído do quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se não tem esses elementos, não tem reino de Deus. Se você vê um ancião pregar amor, misericórdia, mas ele tira a liberdade das pessoas, isso não é reino de Deus. É reino dividido. Isso aí é reino dividido. Tá certo? Aí verso 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá bons frutos. Dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. O que é esse fogo aqui? É o inferno com enxofre? Não. Isso daqui é toda árvore que não der fruto, corta. O que é cortar? É evangelho. Você prega o evangelho, você corta essas obras. Quando você prega o evangelho e a pessoa crê no evangelho, corta as obras más. A pessoa passa a entender as obras boas, os frutos bons. Certo? E aí no verso 20 aqui, ó, portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Tá certo? Então tá aqui, ó, pelos seus frutos o conhecereis. Se você está debaixo da lei, obras da carne. Salvação por mérito, por esforço humano, escravidão religiosa. Se você está debaixo do que Cristo fez, você crucificou a carne. Pronto, não é mais pelos seus méritos, é pela obra de Cristo. É pelo esforço dele. Eu não julgo. Por quê? Por que eu não julgo? Porque se eu julgo, eu estou debaixo da lei. Tá certo? Então, esse é o fruto do Espírito. Vamos lá. Então, continuando aqui, ó. Mateus capítulo 12, 35, João 13, 35, Tiago capítulo 2, 14, 16, 1 João 3, 18. Sr. Isaac Marquezete, uma pessoa pode dizer glória a Deus 1000 vezes, continuar sendo arrogante, injusta ou cruel. Então, ela pode dizer glória 1000 vezes e continuar sendo exatamente uma pessoa podre. Inclusive, está escrito aqui, ó, no livro de Mateus que eu li, está escrito aqui, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E qual é a vontade do Pai que está no céu? Qual é a vontade do Pai que está no céu? Creais naquele que me enviou, creais nas obras daquele que me enviou, essa é a vontade do Pai que está no céu. Segundo, amarás a Deus sobre todas as coisas, e da mesma forma, esse trecho aqui ele não pode escapar. E da mesma forma, ama o seu semelhante, ama o próximo. Então, da mesma forma que você ama a Deus, você tem que amar o teu próximo. Na mesma intensidade que você ama a Deus, você tem que amar o teu próximo. O texto está claro. O ancião, ele ensina você a amar Deus. Mas ele esquece que está escrito que é da mesma forma que você ama a Deus, você também é obrigado a amar o teu próximo. Senão você não é cristão. Tá certo, senhor ancião? Então Cristo ensinou que os frutos revelam a árvore, não o volume das exclamações religiosas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vai enrolar a tua língua. Entendeu? Então, o Isaac Marquezete, ele declara o estado espiritual de pessoas apenas observando uma reação externa. A glória a Deus aí, se você não der glória a Deus, você não entendeu a graça. Você não é ressuscitado em Cristo. Crente de rótulo. É uma contradição com João capítulo 7, 24, Romanos 2, 1, Mateus 7, verso 1 ao 5, 1 Coríntios 4, 5. Nós temos outro grande problema, Sr. Isaac Marquezete. Nenhum ser humano conhece perfeitamente o coração. Inclusive, o coração é enganoso, né? Ele é enganoso. E vocês estão confiando exatamente no coração. Então, o Isaac Marquezete, ele cria uma regra que a Bíblia não cria. Uma pessoa pode estar refletindo, estar emocionada, estar em sofrimento, estar silenciosa. Nenhum texto bíblico afirma que quem
não verbaliza glória a Deus, não entendeu a graça. Aí nós temos a contradição com Mateus 7:21, João 7:24, Lucas 18:11, 14, Mateus 23:28. Então, o Isaac Marquezete ele transforma uma manifestação externa em um critério de espiritualidade. Jesus condenou exatamente isso. Isso aí é a atitude de fariseu. Vocês cuidam de limpar as vossas mãos como tradição. Vocês brigam por tradições. Entendeu? E Jesus, ele não está nem aí para a tradição. Nunca esteve.